Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 21 de fevereiro, se prepara, saiu hoje 13º salário INSS, mais pagamentos liberados. A gente teve posicionamento do presidente Lula também. Eu vou trazer aqui no total para você aposentado e pensionista 5 notícias de interesse dos aposentados, dos pensionistas, dos beneficiários da Previdência Social. São 5 notícias de extrema importância, de interesse de vocês, então eu peço que vocês prestem muita atenção aqui nesse boletim informativo, pessoal, porque eu trago informação aqui para vocês em primeira mão. Agora são 7 horas da manhã, 30 minutos, horário de Brasília. Estamos iniciando mais um boletim informativo aqui no canal do Alô INSS. Eu sou Ana Paula, falo de São Paulo capital e você está em um dos maiores canais de INSS do Brasil. E vamos trazer as 5 notícias agora aqui para vocês, pessoal, porque olha, você vai gostar de uma das informações que eu vou trazer, tá? Antes de eu começar a primeira notícia, eu queria rapidamente agradecer a todos os inscritos pela audiência, pelo carinho, pela companhia, pela confiança na nossa informação e no nosso trabalho. E aproveitar para convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clica nele, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô INSS é um canal exclusivo focado nos direitos dos beneficiários da Previdência Social, em especial aposentados, pensionistas e BPC-Loas, e também servidores públicos, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então não é só sobre previdência, é sobre os direitos de quem recebe um benefício previdenciário tem. E os direitos podem ser direito do consumidor, direito civil, direito tributário, entendem? A importância de você acompanhar os boletins todos os dias. Estamos aqui com um boletim informativo para você, separando as melhores, as mais importantes notícias, e eu espero que vocês gostem muito do conteúdo que a gente preparou hoje para vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei, de compartilhar o vídeo, siga a nossa página no Facebook. Lá no Face, a gente também tem o nosso grupo de apoio para tirar dúvidas. Se você já está no Facebook nos assistindo por ele, não esqueça de participar do grupo de dúvidas, tá? Ele fica aqui na nossa página. E não esquece de seguir a página para você receber as notificações e continuar assistindo conteúdo de utilidade pública sobre direitos que vocês podem ter. A gente já ajudou milhares de aposentados e pensionistas aqui nesse canal através de informação. Ajudamos com desconto em conta de água, em conta de luz, com o telefone popular, com o correio de graça, com cesta básica, né? Tudo benefícios dados pelo governo e que a população pouco conhece. O Ministério da Cidadania divulgou no final do ano passado que cerca de 9 milhões de famílias estão no Cade Único e não estão na tarifa social, porque ele fez um cruzamento de dados. O governo está fazendo parcerias com os municípios, com as prefeituras, né, e os governos de estado, para convocar essas famílias, tentar achar elas, por que elas não estão na tarifa social, pois a tarifa social, desde o ano passado, é automático a inclusão. A partir do momento que você entrou no cadastro único do governo federal, né, e quem entra no cadastro único? Quem tem renda aí mensal familiar de até 3 salários mínimos ou renda mensal per capita de até meio salário mínimo. E aí essas famílias se cadastram, porque ele é o sistema do governo para o governo localizar as famílias de baixa renda, então quem ganha 3 salários mínimos de renda familiar já é considerado de baixa renda pelo governo. Se o salário mínimo tá 1.302, é 3.900, ou seja, quase 4.000 reais, né? Então, se essa é a sua renda familiar mensal, você pode ter direito ao cadastro único, e o cadastro único é uma porta de entrada para os benefícios do governo, benefícios sociais, tá? E dentro deles são mais de 30 benefícios, né? Então, por isso que eu falo para você que informação é poder, por isso que eu sempre trago tudo aqui em primeira mão. Então, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like, compartilha. Além disso, o Alô INSS, além de ser um canal de informação para os aposentados, ele também é uma rede de apoio, porque apoiamos a luta das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, dos aposentados, dos pensionistas, lutamos por igualdade, inclusão, acompanhamos projetos de lei no Congresso, então a gente faz um trabalho enorme aqui dentro do canal. E o nosso canal faz parte da empresa RH Business, e dentro dessa empresa a gente tem vários assuntos e redes voltados ao público aposentado, incluindo a nossa financeira Alô INSS. Tanto que quem quiser empréstimo ou precisar de empréstimo, gente,
não faça antes de falar com a gente. Conversa com a gente, porque a gente vai olhar realmente entre os 14 bancos que a gente trabalha, né, sobre o empréstimo consignado, se você realmente tem margem, quais são as possibilidades, né, para poder te ajudar. É uma assessoria de graça, tá? Para quem precisa de empréstimo consignado, porque tem muita gente sendo enganada, caindo em golpe, em armadilha. Então, por isso que a Alô INSS agora faz essa intermediação bancária para você. E aí, se você tem interesse, chama a nossa equipe que a gente vai te ajudar, tá bom? Olha só, o link tá aqui no primeiro comentário do vídeo, o link do WhatsApp para a financeira, para quem quiser contratar empréstimo. Então não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar. Não achou o link da nossa financeira? Tá aqui o nosso número do WhatsApp. O DDD é 11, o número é 976914866. Atendemos todo o Brasil, tudo bem? Então é aposentada, pensionista, BPC, quer empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado, pode chamar nossa equipe que a gente vai te auxiliar de graça, tá? E olha só, a charada do dia de hoje foi enviado pelo Geraldo Magela Oliveira. Geraldo, tudo bem com você, meu querido? Um beijo grande ao Geraldo Magela, inscrito aqui do canal Alô INSS. O Geraldo já deixou charada aqui, eu lembro de você, viu, Geraldo? Sou muito agradecida por você sempre participar desse quadro, porque você sabe a importância dele. A charada não é só entretenimento, é qualidade de vida, porque já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. E o Geraldo tá sempre ligado, sempre participando e deixando a charada dele. E hoje mais uma charada do nosso querido inscrito foi selecionada e ele desafiou a gente a acertar. Será que a gente acerta? O que é o que é? Qual o estado que gosta de cavar buracos? Qual é o estado que gosta de cavar buracos? Deixa aí nos comentários a resposta, já já vou trazer a resposta que o Geraldo Magela deixou e hoje o nosso agradecimento especial devido à charada vai para o Geraldo Magela pela colaboração. E faça como Geraldo, gente, é só escrever charada, colocar o nome colocar a sua charada aqui nos comentários e colocar a resposta na mesma mensagem. Quem sabe amanhã é a sua selecionada. Mas vamos de surpresa do salário mínimo? É, pessoal, a gente tem surpresa, a gente teve confirmação, né, referente ao salário mínimo. É uma notícia maravilhosa, eu vou trazer aqui para vocês. Aliás, estamos falando do pagamento de vocês, estamos falando realmente, né, do direito, do seu benefício mês a mês. E olha que notícia maravilhosa, o Lula se posicionou. Depois de reuniões, grupos de trabalho, encontro com especialistas, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele tinha afirmado que continuava empenhado para a valorização do piso salarial, porque o salário mínimo ele é a régua de diversas cotas salariais, como o PIS/PASEP, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, aposentadorias, pensões por morte e muito mais, né? Então, em caso de reajuste do teto do salário mínimo, os outros benefícios também serão reajustados. E aí, o que aconteceu, né? Olha só, o Lula confirmou o salário mínimo de R$ 1.320 a partir do dia 1º de maio. E ele confirmou também o aumento da isenção do imposto de renda para R$ 2.640. As informações foram antecipadas pelo blog do Valdo Cruz, né? O presidente confirmou dados em uma entrevista à CNN. Os dois temas foram compromissos de campanha de Lula e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou em uma entrevista em rede nacional que o governo vai sim elevar o mínimo de R$ 1.302 atuais para R$ 1.320 a partir de maio. Lula também confirmou que a elevação da faixa de isenção do imposto de renda dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.640 e que gradualmente o valor será elevado até os 5.000 prometidos na campanha. As duas informações já tinham sido antecipadas, né, pelo a próprio ministro dele, conforme eu falei, mas ele confirmou em entrevista à CNN, né? Então todo mundo já viu, aí é oficial, você consegue ver o vídeo dele. Segundo Lula, a elevação do salário mínimo é um compromisso com o povo brasileiro, a retomada da política de valorização do mínimo é promessa de campanha de Lula e foi citada pelo político nos discursos de posse. Abre aspas, a gente em maio vai reajustar para R$ 1.320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo que a gente já tinha no meu primeiro mandato, fecha aspas. Lula também afirmou que a política de valorização do salário mínimo deve prever um mecanismo de correção do valor
que além de repor a inflação do período, como prevê a Constituição, se baseie no crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB, ou seja, da soma da economia do país. Então ele falou que o salário mínimo terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento do PIB. Não adianta o PIB crescer 14% e você não distribuir. É importante que cresça 5, 6, 7 e você distribuir para a sociedade, fecha aspas, disse Lula. Lula afirmou na entrevista que, se depender da sua vontade, a ex-presidente Dilma Rousseff também assumirá o comando do novo Banco de Desenvolvimento, instituição financeira do BRICS, o bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ele falou que a Dilma é uma mulher extraordinária, uma pessoa digna de muito respeito, e o PT adora ela. Ela junta a militância do PT, ela é muito querida e ela tem uma coisa que ela é muito competente tecnicamente, argumentou Lula. Então, pessoal, a gente viu aí, né, os planos do novo governo, de acordo com o artigo 7, né, da Constituição Federal de 88, o salário mínimo, ele deve oferecer condições para que o trabalhador consiga sustentar a si e sua família. Ele deve ser o necessário para arcar com todos os gastos básicos, como saúde, moradia, alimentação, educação, entre outros. Lembrando que a Constituição Federal é onde estão os direitos básicos das pessoas, por isso é tão importante seguir. Mas recebemos essa confirmação, o Lula oficializou através da imprensa, mas ele ainda precisa oficializar no dia 1º de maio. Então a gente continua aguardando, né, essa data, mas vocês já conseguem ir se preparando aí, né, pra ver se ele vai cumprir com a palavra dele, agora que ele já veio trazendo isso nas redes sociais. Antes era só os ministros deles que estavam se posicionando, agora é o próprio presidente. Gente, agora eu vou trazer uma novidade no auxílio para vocês. Dividindo opiniões, o pagamento do novo auxílio reclusão no INSS é um benefício pago aos dependentes de baixa renda de um segurado do INSS detido. Ele tem um valor idêntico ao piso salarial do brasileiro, né? O auxílio reclusão é um benefício pago aos dependentes de baixa renda de um segurado do INSS que cumpre prisão em regime fechado. É historicamente alvo de dúvidas de fake news, né, a seu respeito. E nesse ano circulou muito pelas redes sociais a afirmação falsa de que os pagamentos têm um valor maior do que o salário mínimo. Na verdade, o benefício ele tem um valor idêntico ao do piso disponibilizado aos trabalhadores. Por isso que eu falo para vocês têm que tomar cuidado até mesmo com o que os políticos falam, porque às vezes você gosta de um político, você segue ele, só que ele tá ali de briga, de pirraça com outro político. Ele vai e solta uma informação que ela não é do jeito que ela deveria ser, né? Ele meio que modifica um pouco sobre a informação, manipula a informação. Isso gera a ter desinformação. E ele é um cargo público, ele precisa ter cuidado no que eles falam e muitas vezes gera muitas fake news, estresse, mentiras, ódios, né? Então tem que tomar cuidado. Por isso que nós criamos um canal chamado A Hora da Verdade, porque muitos inscritos do canal nos enviam matérias, né, informações que eles receberam, seja de esquerda, seja de direita, não importa a ideologia política, o que importa é os fatos, se aquilo é verdade ou não. E aí a pessoa envia, a gente está desvendando isso, né, indo atrás, porque a gente sabe que principalmente idosos, aposentados, têm dificuldade em saber se a informação é verdadeira ou não, muitas vezes, né? Então a gente criou o canal A Hora da Verdade. Ele é um canal de assunto político, tá? Então, ou seja, tudo sobre a política, porque a política é o que mais pegou nesses últimos anos, essa questão da gestão do Bolsonaro, agora que voltou o Lula de novo, então todas essas suspeitas de golpe, de estresse, se Bolsonaro vai ser preso ou não, tá surgindo muita fake news e eu tô vendo muito aposentado caindo. Então o que eu fiz, né? A gente criou um canal chamado A Hora da Verdade. O link dele está aqui no primeiro comentário. Eu peço que todos que tenham um compromisso com o Brasil, de realmente, né, querer ter as informações. Então, pessoal, cliquem aí no link, se inscreve no canal, fica atento às notificações, porque está rolando muita fake news. E se você quer ficar por dentro da verdade, você quer entender a política mesmo, e é importante você entender, até para você conseguir cobrar os políticos, até para você sempre tomar decisões conscientes em relação aos políticos, né, de quem você vai votar, o que cada um tá fazendo o quê, né, como eles se comportam de verdade, né, tanto esquerda quanto direita, quanto centro, não importa. Então, se inscreva nesse canal. E se você tiver alguma notícia que você está recebendo via WhatsApp
e você quer saber, será que é verdade ou não, né? Você pode mandar também aí pra gente lá no canal, manda nos comentários dos vídeos do canal A Hora da Verdade, porque aquele canal, ele não é de INSS, ele é um canal de política, tudo bem? Então lá que a gente vai explicar para vocês, quem sabe a nossa equipe seleciona a sua notícia, né, o seu tema que você trouxe para conseguir investigar. Então a gente vai investigando e vai trazendo os fatos, mostrando o vídeo, mostrando o que eles falaram, mostrando nossa opinião, tá bem legal. E eu convido você a compartilhar esse canal A Hora da Verdade com todos os grupos de WhatsApp, inclusive desses que compartilham sobre política, para que todo mundo entenda se aquela informação que eles estão compartilhando é verdadeira ou não, né? Porque eu vou mostrar os fatos, tudo bem, gente? Então tá aí um canal aí exclusivo sobre a verdade política no Brasil. E olha só, agora um reajuste importante. Vamos falar aqui, voltando aqui falando do reajuste, né? Assim como todos os beneficiários, os benefícios previdenciários, o auxílio reclusão, ele é reajustado anualmente com base na variação do INPC. E uma fake news que surgiu, né, por mais que eu fale lá no canal A Hora da Verdade, vou trazer aqui também para vocês, que foi uma das fake news assim mais fortes também que eu vi dentro do início desse ano, falando que o auxílio reclusão, o Lula aumentou para 1.754. Gente, isso é mentira, é fake news, tá? Porque o que o Lula fez, ele foi, na verdade, foi confirmar a medida provisória que o Bolsonaro assinou. Porque o Bolsonaro assinou a medida provisória no final do ano passado, a medida provisória 1143, que inclusive vai ser votada no Congresso, aumentando o salário mínimo para 1.302. Quando aumenta o salário mínimo, aumenta o auxílio reclusão, que ele é linkado ao salário mínimo. Então ele foi para 1.302. O que aumenta também é a base, é o valor necessário mínimo que o detento tenha recebido, que deve ser no máximo um valor X, que é linkado a um percentual do salário mínimo. Por isso que quando o salário mínimo aumenta, o mínimo para você poder receber o benefício aumenta. E aí o salário que o detento, né, recebeu antes de ser preso tem que ser no máximo R$ 1.754,18. Foi isso que aumentou. Tá? E aumentou o auxílio reclusão? Óbvio, porque o auxílio reclusão é um salário mínimo, assim como o BPC Loas, né? Então o salário mínimo aumenta, ele aumenta. Tanto que ele vai aumentar de novo, porque o Lula já confirmou que vai aumentar o salário mínimo em maio para 1.320. Então o auxílio reclusão vai passar a ser 1.320, porque ele é ligado ao piso nacional. Ficou claro, gente? Então chega de fake news, né? Vamos para a Hora da Verdade, se inscrevam lá no canal, eu espero todos vocês lá. Tá bem bacana e eu quero ver a opinião de vocês também. Para quem tem interesse no auxílio reclusão ou quer saber, entender mais, até para ajudar outras pessoas também, o auxílio reclusão, ele não representa um desembolso pago diretamente aos presos, tá? Ele é pago aos dependentes econômicos, ou seja, assim como ocorre na pensão por morte, é igual a isso, tá? É um direito porque você contribui com a Previdência, se você for preso, a sua família não fica desamparada, é como se fosse uma pensão por morte, mas é para os dependentes. Então, entra o companheiro, a companheira, o cônjuge, filhos menores de 21 anos, ou filhos inválidos ou com deficiência de qualquer idade, pais do segurado, caso ele não tenha companheira, companheiro, cônjuge, filhos, irmãos do segurado, né, se não tem pais, não tem ali os filhos, não tem cônjuge, enfim. Só que os pais e os irmãos, eles têm que provar dependência econômica, se não provar, não recebe, assim como a pensão por morte, tudo bem? Agora olha só a nossa charge do dia de hoje, né, já que ainda estamos em carnaval. O bom dessa fantasia é que eu não preciso urinar na rua. Olha só a fantasia, ele foi de bebezão, né? E aí tá de fralda. E aí ó a cara do palhaço. Gente, a charge nos mostra uma fantasia que o homem pode urinar na rua sem ser preso. Por quê? Porque ele está de fralda, né? E isso reflete para as pessoas pararem de fazer xixi na rua. É só uma crítica de uma forma irônica, falando para que as pessoas que curtem carnaval de rua não façam, né, ou não urinem nas ruas. Isso é muito feio e é crime, tá bom? Agora falando dos pagamentos de fevereiro, essa semana começa pagamentos, então sexta-feira, dia 17, o NIS Final 1, que recebe um salário mínimo, terá o pagamento em conta. E aí o que acontece? Ops, perdão, né, no dia 23 aqui, ó, quinta-feira. Na quinta-feira, dia 23, o NIS Final 2, porque dia 17 já receberam. Agora é o NIS Final 2 nessa quinta-feira, dia 23 de fevereiro, gente. Eu que errei aqui, tá? Então, nessa quinta-feira, dia 23 de fevereiro, quem recebe é o NIS Final 2. E na sexta-feira é o NIS Final 3, que é dia 24.
Aí na semana que vem, dia 27, é o NIS final 4, dia 28, o NIS final 5, dia 1º de março, o NIS final 6 e assim por diante até chegar o dia 7, onde termina os pagamentos com o NIS final 0. Quem ganha acima de um salário mínimo, você vai ter que esperar aí mais um pouquinho, tá? Porque é só na outra semana. Então, na outra quarta-feira, vocês, essa outra, dia 1º de março, vocês irão receber, né, o NIS final 1 e 6 irá receber o pagamento do mês de fevereiro e os demais vão recebendo sucessivamente, né, mas até o dia 7. Tudo bem? Então, os pagamentos de fevereiro estão programados, estão sendo liberados, estão agendados. Vocês conseguem consultar tudo no extrato de pagamento também e qualquer dúvida eu fico à disposição aí de vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida nos pagamentos, algum problema, não esqueça de falar conosco. E agora, pessoal, vou trazer aqui o 13º salário, mais sobre a autoridade e o aposentado. Vamos começar com a autoridade e o aposentado? Polícia Federal faz operação para investigar crimes contra o INSS. Gente, isso não é novidade para ninguém, porque eu vivo trazendo para vocês sobre pessoas que estão tentando aplicar golpe nos aposentados. E não só isso, a Polícia Federal deflagrou, com apoio do Ministério da Previdência Social, uma operação para investigar crimes contra o INSS. O objetivo da atual fase da Operação Treda, que foi apelidada, segundo a corporação, é aprofundar a apuração e coletar elementos de prova sobre suspeita de que uma servidora do INSS teria praticado atos de corrupção com fornecimento de dados dessegurados e senhas ao meu INSS. Os investigadores querem descobrir se desde 2020 a suspeita recebeu vantagem a partir do suposto envio dessas informações aos 2 estelionatários que visavam a prática de fraudes bancárias. Gente, muita gente relata para mim, né? O quê? Relata que o benefício estava bloqueado para empréstimo, de repente o benefício desbloqueou. Aposentado caiu em golpe porque ligaram para ele falando que era do Banco X, um banco que ele já tinha empréstimo, e falando que tinha uma oportunidade de redução de dívida ou de nova margem, sendo que era mentira e nem tinha mais margem. E aí ele aceitou, ele assinou um contrato, contraiu uma outra dívida de empréstimo pessoal, o dinheiro não caiu na conta dele, caiu na conta dos bandidos, e aí ele ligou pro banco, o banco falou que não podia fazer nada, porque não foi o banco que entrou em contato com ele, só que ele pensou que era. Então isso é muito comum. Tanto que por isso que a justiça em vários estados já está sendo proibido vender empréstimo por ligação. Os bancos não podem ligar oferecendo empréstimo consignado. Então já está acontecendo, por causa que é muita gente caindo em golpe, gente. Não é uma, 2 pessoas, estamos falando de milhares, é muita gente, né, que cai diariamente. Quase 1000 pessoas caem em golpe financeiro. 1000 pessoas no Brasil, é muita coisa, não é? Então tem que tomar cuidado. E aí o que acontece, né? A Polícia Federal, com o apoio da Coordenação de Inteligência Previdenciária, vinculada ao Ministério da Previdência Social, deflagrou, né, a segunda fase da Operação Treda, com o objetivo de aprofundar a investigação e coletar elementos de prova adicionais sobre a suspeita da participação da servidora na prática dos atos. Porque como que esses bandidos conseguem seus dados? Sabe em qual banco você tem empréstimo, qual que é o valor, quando que você fez, eles sabem tudo sobre vocês. Porque, infelizmente, existem alguns tipos de servidores corruptos que estão dentro do INSS, vendem os dados de vocês para outras pessoas, e aí o que acontece? Essas pessoas, elas acabam aplicando o golpe. E aí a polícia pegou e prendeu 2 dessas pessoas, e as pessoas entregaram a servidora. Então, o que aconteceu, né? Essas provas adicionais é da suspeita da participação dessa servidora na prática dos atos de corrupção, consistente no fornecimento de dados dos segurados e senhas de acesso ao meu INSS. Ela conseguia enxergar até a senha, conseguia liberar o cadastro inteiro, desbloqueava o benefício de vocês para o bandido. E ela recebia uma vantagem pecuniária, ou seja, um dinheiro dos estelionatários em troca da informação. Tais informações permitiam a esses criminosos praticarem fraudes bancárias diversas, principalmente a obtenção fraudulenta de empréstimo consignado em nome dos segurados, dos titulares de benefício ativo. Alguns atos de corrupção que teriam sido praticados pela servidora foram identificados no decorrer da investigação anterior sobre um estelionato praticado na cidade de Regente Feijó, em São Paulo, circunscrição da Delegacia da Polícia Federal do Presidente Prudente, em detrimento da Caixa Econômica Federal.
Já a identidade da servidora e mais fatos criminosos foram descobertos a partir dos dados coletados na primeira fase da investigação, que foi deflagrada em agosto do ano passado, uma oportunidade que foi cumprido o mandato de busca e apreensão na residência de um dos estelionatários. Até o momento, os indícios dão conta de que a servidora em questão, ao menos desde 2020, ela recebe vantagem indevida dos estelionatários identificados para fornecer os dados dos beneficiários que deveriam ser por ela protegidos, né, o que deu ensejo à determinação pela Justiça Federal do afastamento da servidora do exercício de sua função pública como uma medida alternativa à decretação de sua prisão preventiva. Então, tá aí mais um servidor, né, sendo preso, sendo descoberto pela polícia porque está vendendo dados dos beneficiários para bandidos. Por isso que eu falo para vocês têm que tomar cuidado. Muita gente tá caindo aí, estão ligando achando que tá falando com o banco, você tá falando com, pode estar falando com um bandido, nunca se sabe. Por isso que eu falo, você precisa de empréstimo consignado, gente, fala com a nossa equipe. Nós do Alô INSS estamos aqui para, inclusive, te dar essa segurança, tudo bem? Então é isso. Bom, pessoal, e agora mais uma informação aqui, é o 13º salário, né? Olha só, novidade do 13º salário é que em Blumenau, os vereadores estão votando um projeto de lei para ter o 13º salário para os parlamentares da cidade, e isso tem dividido opiniões. A questão é que os aposentados batalharam a vida toda e queriam aumento no 13º salário, assim como todos os trabalhadores, e contradizendo isso, os parlamentares pensaram no 13º para eles, e por isso terão a discussão. Lembrando que o 13º dos aposentados é revisado juntamente com o mínimo no país e não de forma regional. Eu quero saber de vocês, se vocês concordam com o 13º para parlamentares, sim ou não. Comenta aí para mim, deixa nos comentários. E aproveitando também, o governo Lula se pronunciou a respeito do salário mínimo e do imposto de renda. Agora ele precisa se pronunciar a respeito da antecipação do 13º, se ele vai ou não antecipar, e também do 14º salário INSS. Então vamos cobrar o governo, porque em breve ele vai soltar, segundo aí proximidades dele, né, pessoas próximas a ele vai se pronunciar em breve sobre as outras surpresas que ele prepara para anunciar junto no dia 1º de maio. Então olha, eu espero boas notícias, hein? E olha só, gente, eu convido vocês a seguir o nosso blog do Alô INSS, o seu portal de notícias atualizadas e orientações previdenciárias para aposentados, pensionistas e também demais beneficiários. O link estará na descrição do vídeo, eu espero vocês lá. E uma dica importante para encerrar o vídeo, cuidado com o golpe do Renavan. Mais um golpe, né? Há quadrilhas especializadas em golpes durante o processo de compra e venda de um veículo online. E uma das armadilhas é aplicada justamente em quem, em tese, sente-se mais seguro na transação, ou seja, o vendedor. O golpe do Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores, número de identificação do veículo que o seguirá durante toda a sua vida útil, os criminosos se passam por pessoas interessadas em comprar o determinado veículo. Os bandidos iniciam conversas com anunciantes individuais e pedem o número da placa, se já não estiver exposto na foto, né? Porque tem algumas pessoas que colocam o carro para vender. Gente, nunca tire a foto da placa do seu carro. Tira a foto do carro, mas tampa a foto, a parte da placa, tá? Cuidado, olha só, tá surgindo golpe por causa disso. A pessoa inocente foi lá, anunciou, eles conseguem o Renavan, com o argumento de que vão consultar eventuais débitos ou pendências vinculadas àquele veículo. Então ele falou, ó, você me passa a placa porque eu preciso ir o Renavan, porque eu vou consultar, né, se tem pendências ou não, eu tô interessado, eu tô quase comprando, mas eu preciso ver uns dados. Então a pessoa se passa por um cliente, né, e além das informações como placa de identificação, cor, marca, modelo, chassi, débitos e restrições, é possível saber todo o histórico do veículo a partir desse número, por isso tem que tomar cuidado. Com todo o documento, não é recomendável que pessoas estranhas tenham acesso a tais dados. O Marco Vieira, um advogado membro da Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele disse que a posse das informações da placa de identificação veicular e do Renavan por criminosos pode acarretar sérios danos ao proprietário. Ele falou, abre aspas, existem quadrilhas especializadas em fraude documental. A placa e ou veículos são clonados,
a partir de informações e dados de um automóvel regular em circulação. Com isso, a vítima pode sofrer danos como multas, suspensão do direito de dirigir e até cassação da CNH. Então, cuidado, a dica é não passar informações a seu respeito para não ter consequências ruins e não tirar foto se for vender ou tá tirando uma foto perto do carro, não tire da placa, gente. Cuidado, beleza? E olha só a charada do dia de hoje, o que é o que é? Qual o estado que gosta de cavar buracos? Sabe qual é? É o Amapá, porque ele ama pá de cavar buraco. Olha isso, Amapá. Tá, e tem alguém do Amapá aí? Um beijo pra vocês, obrigada Geraldo Magela pela colaboração. Gente, eu quero saber aí se vocês acertaram ou não essa charada. Esse foi o nosso boletim de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo. Eu espero vocês no próximo boletim, à tarde de hoje ainda, hein? Então, uma linda manhã, um lindo dia e até logo.